Olá pessoas, professor Tiago aqui para mais uma videoaula sobre C Sharp, Windows Form com a .NET Core. Bom, na nossa última aula nós fizemos a primeira conexão com MySQL, colocamos dados dentro do banco e foi o nosso aspecto introdutório, né? Na aula de hoje a gente vai listar as informações que a gente acabou de adicionar, colocando um artifício para buscar as informações relevantes aos contatos. Bom, esse foi o nosso ponto de parada da aula anterior. Criamos um pequeno formulário com 3 campos e gravamos as informações no banco de dados. Então, nessa aula a gente vai voltar aqui para o Designer e vamos colocar um componente novo que nós não vimos ainda. Carrega. Deixa eu deixar algumas coisas aqui em posição. A minha janela de propriedades, deixa ela fixada aqui. Caixa de ferramentas, fixada aqui. Muito bem. O que acontece? Nós temos um componente chamado ListView, que é um componente que a gente usa para visualizar listagens na tela. Então, assim como os outros componentes, ele funciona clicando e arrastando para cá. Você está observando que o C Sharp está me dando algumas dicas de onde que eu posso colocar. Eu vou colocar ele mais ou menos aqui. Por que que eu vou fazer isso? Só para você ver essa caixa branca que aparentemente não serve para muita coisa, né? Então, aqui dentro, a gente vai dividir ela em colunas. Eu vou colocar 4 colunas. A primeira coluna vai ser o ID do meu contato, ou código, como você quiser chamar. Depois eu vou ter nome, telefone e e-mail. Tudo aqui nas colunas. E nesse espaço aqui, que eu não preenchi ainda, eu vou colocar um espaço para a gente buscar, né, as informações, que é muito útil fazer a parte de busca. Então, arrastando os componentes para cá. Deixar aqui um espaço, um botão e rapidamente configuramos o nosso layout. Só porque eu cliquei o botão não quer vir. É botão. Que legal, achei mais um bug aqui, bem na hora que eu tenho que gravar. Não sei porque esse botão está vindo aqui, mas deixa eu mandar salvar e mandar compilar que ele deve desaparecer. Bom, pelo menos a interface está ficando bonitinha, certinha. É exatamente como eu estava esperando. Vamos pegar aqui, vamos fechar e terminar de customizar. Bom, agora, deixa eu ver. Ok, finalmente voltou ao que estava. Button e solta aqui. Beleza. Já que eu estou com a minha guia de propriedades abertas aqui, eu vou começar a customizar. Então, deixa eu pegar esse label aqui de cima. Buscar contato. O botão também vou renomear ele de button 2 para buscar. Reduzir um pouquinho o texto dele. Isso, perfeito. O nosso campo aqui, né, o nosso text box, vamos trocar o nome dele. Você já sabe o que eu gosto de fazer, né? txt buscar, para a gente referenciar depois. E o nosso list view também tem um atributo nome. Então está aqui, lst de list, contatos, lista de contatos. Bacana. Nessa parte visual aqui a gente finalizou. O que falta implementar agora vai ser a nossa funcionalidade de busca, né? Então, quando eu clicar no botão buscar, ele vai encontrar algum contato de acordo com o que eu coloquei no banco. Então, começando aqui, botão 2, legal. Como você já sabe, vamos colocar o try catch. A gente sempre gosta de fazer. E o finally, para deixar tudo certinho. Aproveitando o gancho aqui do botão de cima, né? No catch a gente coloca a mensagem de erro. Dentro do catch vai ser uma exceção, então uma exception EX. E no finally nós
fechávamos a conexão depois que a gente teria feito qualquer operação com o banco, né? Bom, feito isso, o que eu posso deixar configurado antes de entrar num assunto novo? Bom, o nosso projeto está aqui, tranquilo, sem nada, né? Uma das coisas que eu posso fazer é deixar o nosso sistema, que vai ser um sistema, né? Um pouquinho mais, como é que eu posso dizer? Um pouco mais sofisticado, né? No sentido de melhorar utilizando alguns recursos que a gente já aprendeu. Então, por exemplo, eu criei aqui a propriedade conexão, que é uma propriedade da classe form1, para ela estar acessível em todos os métodos da classe. Só que o dataSource ele ficou como variável local do método button um clique, né? Então aqui não está muito legal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar daqui e vou colocar aqui fora. Fora como propriedade da classe. Então eu vou adicionar até o modificador de acesso private para a gente deixar que essas informações são apenas visíveis dentro da classe, como nós já estudamos. A criação da conexão eu posso deixar aqui. E depois a gente tem a instrução SQL, o comando, abrir a conexão e tudo mais. O que vai ser comum lá no nosso buscador, né? Eu também vou precisar abrir a conexão, eu também vou ter uma busca SQL, que vai ser uma string SQL, e eu também vou executar um comando. E eu tenho que abrir a conexão e tenho que ler os dados que vão ser retornados. Então isso aqui vai ser comum para nós. Então eu vou fazer o seguinte, vou trazer para cá, e sem nenhum problema. Claro que a gente tem que modificar aqui a nossa parte do SQL, então vamos escrever o nosso SQL responsável pela busca. Então, ao invés de select contato, aliás, de insert contato, select all, todos os campos, from contato, from where. Vamos quebrar por linha, que eu acho que vai ficar legal para a gente identificar depois. Onde nome seja igual a uma string de busca. Mas o que vai ter nessa string de busca? A gente, quando está trabalhando com o like em SQL, então já vou tirar o igual, né, colocar o like, a gente sempre trabalha com sinais de porcentagem, né, para buscar qualquer caractere antes ou qualquer caractere depois. E aqui dentro a minha busca. Vai ficar mais fácil eu fazer o seguinte, ó, eu criar uma variável aqui, string, chamar ela de Q, de query, né? Nome que eu estou dando aqui só porque eu gosto de fazer assim. Então, vai começar com o sinal de porcento. Aí eu vou lá no meu text, vou pegar o txt buscar, ponto text, mais outro sinal de porcentagem para arredondar no final. Então, o que eu estou fazendo aqui? Colocamos aquela caixinha do lado de cima do list view para o usuário digitar o que ele quer buscar na nossa lista de contatos. Ele vai digitar, a gente vai pegar e jogar dentro dessa variável. Aí, para utilizar ela junto com o like, a gente vai colocar na string que ele está buscando o sinal de porcento no começo e no fim. Feito isso, aí o que eu vou fazer? Eu vou concatenar esse sinal de porcento aqui dentro, desse jeito. E espero que dê tudo certo, que tudo funcione maravilhosamente bem. A gente tem que se preocupar com mais alguma coisa aqui. Vou fazer a concatenação direito, né? Vou colocar um OR. Então, estou buscando o nome e também vou buscar o e-mail, para ficar igual, né? E fora isso, só. Tirar aqui, muito bem. Ah, estou esquecendo de colocar aqui, como é uma string, né? Eu tenho que envolver ela com aspas simples aqui, por exemplo. Isso vai gerar algo parecido com isso daqui, ó. Select all from contato where nome Thiago, tá bom? Então, quando eu formar a minha string, eu quero que o que contém exatamente isso daqui, que é o que a gente vai aplicar dentro do like.
Bom, uma vez que o nosso like está formado, a nossa string está formada certinha. Faltou colocar o operador like aqui. Muito bem. Acredito que não falta mais nada para a gente configurar aqui na nossa consulta. O que vai faltar agora é a gente estabelecer como que vão ficar a parte da recuperação desses dados, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos acompanhar aqui o que a gente está fazendo. MySQL Command, SQL Conexão. Vamos abrir a conexão antes aqui, só para a gente garantir que está tudo certinho, né? Então, abriu a conexão com o banco de dados. A gente vai executar um comando, bacana, né? Aí, esse comando, ele vai retornar informações para a gente. Qual que é a diferença do que a gente tinha feito anteriormente? Anteriormente, a gente só executava o comando que era só inserção e não importava muita coisa. Agora, como a gente vai recuperar informações do MySQL, a gente quer que essas informações apareçam na tela. Então a gente tem que dar um jeito de guardar elas em algum lugar. Nós temos aqui uma classe chamada MySQL Data. Oh meu Deus. Apaguei tudo sem querer. Legal. MySQL Data Header. Ok? E a gente tem que dar um nome para esse leitor. Eu vou chamar ele de header. Ele vai ser igual o resultado desse método aqui do objeto comando, né? Então eu vou jogar tudo aqui para dentro. Aí o que nós vamos fazer aqui, né? Como a gente vai abastecer aquele list view, eu gosto de fazer o seguinte, eu sempre gosto de limpar antes de colocar. Por que eu gosto de limpar? A gente não sabe se já existem valores lá de buscas anteriores. A gente pode vir aqui e chamar um método clear do list view mesmo. Isso vai resolver o nosso problema. Aí a gente tem que percorrer todos os resultados que estão vindo do banco de dados. Para isso a gente vai utilizar um looping while. Por que o looping while? Porque aqui dentro eu vou fazer o seguinte teste. Header.read. Deixa eu explicar. Header é o nosso leitor de informações que vieram do banco de dados. Read é um método que está observando cada uma das linhas e sempre passando para a próxima linha. Então, quando não tiver mais próxima linha, o while vai retornar como false, né? Aliás, vai cair dentro do while como false. Então, o looping para de ser executado. Aqui dentro, eu vou criar uma estrutura, uma string, que vai ser um vetor, de como que a gente vai organizar as colunas dentro... Aliás, perdão. A gente vai organizar as linhas dentro do nosso list view. O nosso list view ele vai ter várias linhas dentro dele. Então eu vou vir aqui, eu vou chamar esse vetor de row, de linha. Vou falar que ele vai ser igual ao seguinte. Header, que é o nosso leitor de informações do banco de dados. getString. Por que getString? Quando a gente está recuperando alguma coisa do banco de dados, né, a gente está fazendo essa consulta. Ela retorna vários campos. Então a gente vai ter o campo 0, que vai ser o meu campo ID. Eu vou ter o campo número 1, que vai ser o campo nome. O campo número 2, que vai ser o e-mail. E o campo 3, que vai ser o telefone. Deixa eu deixar, tá sendo ótimo. Outro vício de linguagem meu. Bom, deixa eu colocar aqui tudo certinho para a gente configurar. Com isso, a gente está obtendo as informações vindas lá do banco de dados. Então, já estruturei isso como sendo um vetor de strings, né? Agora, eu vou montar um elemento Windows Form que ele vai ser a linha. Então, linha list view. Para eu montar, eu vou instanciar um novo elemento aqui, new list view item, aqui. Então, para abastecer essa linha, eu vou receber aqui o que eu peguei, o que eu acabei de construir aqui, que veio lá de dentro do banco de dados, né? Só tem um porém, isso aqui tem que ser dentro do looping while, tá? Por que tem que ser dentro do while?
Porque quando eu fizer a primeira volta dele pegando a primeira lista, a primeira leva de registros do banco, ele vai pegar separadinho de cada campo que eu quero, montar essa linha e depois eu tenho que pegar aqui o meu list view e adicionar a linha que eu acabei de criar. Aliás, referenciar os itens dela, né? E adicionar a linha que eu acabei de criar. Ele vai até me sugerir aqui o linha list view. Ok, com isso daqui eu estou conseguindo retornar informações do banco de dados. No entanto, vai ficar meio capenga. Aqui está o resultado principal. Para Google. No entanto, eu tenho um problema aqui ainda, que vai ser a representação dessas linhas. Vamos dar uma olhada como que está. Compilando, né? Se eu não me engano, a gente tinha um registro da aula anterior, então deixa eu buscar aqui. Ah, ele retornou, mas não está mostrando as coisas muito direito para nós aqui. Muito provavelmente porque nós não temos uma estrutura pré-estabelecida aqui no nosso list view. Vamos fazer o seguinte, vamos montar uma estrutura certinha aqui em cima. Então, debaixo do Initialize Components, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode adicionar colunas. Então, lst contatos .columns, que é uma outra coleção que está lá dentro do nosso elemento. Vou chamar aqui de add. A primeira vai ser o ID. Eu vou especificar uma largura. E a gente pode especificar também a posição que esse texto vai estar alinhado dentro da coluna. Então, horizontal alignment, eu vou colocar left para todo mundo. Então, vou colocar um ponto e vírgula aqui para a gente deixar essas colunas montadas. Então, ID, nome, e-mail e telefone. Então, ID, nome, e-mail, telefone. Vamos editar as larguras, né? Porque como o nome é grande, ele pode ser, né? Vou colocar 150 caracteres. Vou colocar 150 para os outros aqui. Deixar só nossa coluna de ID mais estreita. A gente não vai ter tantos problemas com ela. Por que eu coloquei do lado de baixo do Initialize Components, né? Porque é assim, o Initialize Component ele vai gerar todos os componentes da interface gráfica. Aí logo abaixo dele a gente está adicionando coisas dentro da lista contatos, no caso aqui as colunas, né? Vamos ver como é que essas colunas se saíram aqui, se deu tudo certinho. Não. Provavelmente faltou configurações que eu deveria ter colocado. Ou será que ele não compilou igual naquela outra vez, né? Vamos tentar de novo? Ficar um pouco esperto com isso, porque às vezes ele fez alguma modificação, não fez. Então provavelmente eu vou ter que colocar mais configurações aqui. No caso eu vou colocar as configurações primeiro e adicionar depois. Vamos ver aqui. lst lista contatos. Ponto. Aí eu tenho todas as propriedades aqui do list view, tá? Deixa eu chamar uma propriedade chamada view, que essa propriedade ela fala como que a gente vai mostrar os elementos na tela, né? Então, view.details. O que o details vai falar pra gente, né? Ok, é isso que eu quero mesmo. Uma dessas estavam separando a gente, né? st contatos label edit. Vamos colocar para editar esses labels também, acho que vai ficar legal. Isso aqui recebe um verdadeiro ou falso. Temos mais coisas aqui, vamos ver. Tem uma propriedade que é bem legal, chama Allow Column Reorder. A gente realinhar as colunas ou arrastar uma para lá, uma para cá, né? Por causa de tamanho, né? Eu vou deixar habilitado, que aí o usuário reordena do jeito que ele achar melhor, né?
Vamos lá. Clicou em uma, seleciona a linha toda. Vamos colocar umas linhazinhas para separar também. Grid lines. Deixa eu poder fazer uma diferencinha agora. Vamos ver. Agora sim. Agora sim, mas nosso espaço está meio curtinho aqui, né? Vamos ver. Thiago. Ih, não retornou? A gente não tem? Ou a nossa busca aqui está estranha? Eu acho que a nossa busca aqui tem alguma coisa. Vamos adicionar um aqui. Inserido. Provavelmente a gente tem alguma inconformidade na nossa lista. Vamos dar uma olhada aqui o que está acontecendo nela aqui, né? Bom, vamos observar se a gente cometeu algum erro aqui, né? Bom, nós recebemos aqui... o clear direto está estranho, né? Que está limpando até o nome das colunas. Eu acho que eu tenho que limpar os itens, né? Não tem que limpar ela inteira. Acho que assim a gente corrige o problema, né? Vamos lá. João. Agora sim, funcionou, né? Bom, vamos entender por que deu aquele bug aquela hora, né? Deu aquele bug porque quando eu chamei aqui o nosso list view, lista contatos, e chamei o clear direto, eu estou limpando toda a estrutura da lista. E isso não é o certo, porque ele limpa todas as configurações que eu acabei de colocar lá no construtor, né? Eu quero limpar apenas os itens que estão aparecendo na lista. Igual se eu colocar o Thiago aqui, ele vai remover o João. Legal. E para você ver também que aqui, ó, o nosso reorder permite que eu faça isso aqui, essas customizações. Eu sei, a janelinha está muito pequena, está muito ruim, está misturando duas coisas aqui. E a gente vai fazer algumas melhorias, principalmente na parte de já salvar e já aparecer na lista, e na hora que o nosso programa carregar, ele já trazer a lista preenchida. Como você aprendeu e viu a demonstração de algumas coisas aqui no próprio construtor da classe, você está imaginando que dá para fazer alguma coisa aqui de recuperar os dados. Então, é exatamente aí que a gente tem que olhar. Nas próximas aulas, a gente vai ter que prestar atenção em algumas coisas. Primeira coisa, a gente está colocando informações diretamente dentro da string SQL. Já tinha falado na outra aula que isso não é legal. A gente vai ter que mexer com isso. E a outra coisa que, bom, como você já está vendo, a gente está misturando acesso a banco de dados e interface gráfica. E isso definitivamente não é legal. A gente vai ter que dar uma olhada nisso também para que tudo funcione de um jeito melhorzinho. No sentido de configuração, porque olha só, a gente tem dois botões só que estão programados e o nosso código está ficando meio ruim para ler. E isso vai ser um problema para a gente se nós não cuidarmos. Então, vamos desenvolver essa primeira etapa, essa parte de familiaridade, né? Esse primeiro CRUD, utilizando a parte mais simples e posteriormente a gente já começa as configurações mais avançadas. Tá bom? Bom, eu espero que nessa aula você tenha entendido principalmente esses princípios do MySQL Data Reader e de como que nós montamos aqui a nossa linha. E vejo você na próxima videoaula. Obrigado e até a próxima.